Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo das nossas vidas, Mestre amado, nós nos encontramos aqui em Seu nome, te buscando a presença, Senhor, para que possamos iniciar o nosso Evangelho desta manhã. Sentir as suas vibrações amorosas a nos envolver nesse instante, preparando-nos o Espírito, Senhor, para que possamos todos receber a luz do seu Evangelho e nos iluminando, possamos ver mais longe, sentindo, Mestre, o que precisamos realizar no dia de hoje, que é a vontade de Deus para cada um de nós. Que estejamos atentos aos sinais que chegam para nós de todos os lados, nos convidando a perceber a nós mesmos e a realizar as tarefas que nos foram confiadas para eternizar o dia de hoje nas ações do bem, que possamos estender os nossos melhores sentimentos a todos os espíritos que nos cercam. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia, irmãos. Que bom que estamos juntos para orar. Porque a prece é o alimento da alma. E Jesus, assim como aqueles espíritos que ele enviou antes dele, para que a humanidade da Terra pudesse aprender a se alimentar em espírito, todos esses espíritos nos recomendaram a prece. E quão importante é para nós iniciar o nosso dia, fechando os nossos olhos, sintonizando com os nossos amigos espirituais que nos auxiliaram a reencarnar e, sobretudo, demorar o nosso pensamento em algum tema do Evangelho, para que aquele tema seja para nós uma medida de vigilância ante as inúmeras imperfeições que nós ainda trazemos, porque habitamos um planeta ainda com extremadas dificuldades, e essas dificuldades são sempre íntimas do esforço que muitas vezes não fazemos para as nossas transformações. Então, o nosso tema, dentro do capítulo Coletânea de Preces, em que nós estamos comentando a oração dominical, o Pai Nosso, e estamos na última frase em que Jesus recomenda na sua prece que realmente nós não nos abandonemos às tentações e que nós possamos de fato nos livrar de todo o mal que está em nós, né? Porque o mal que pode realmente comprometer a nossa vida como espírito não é o mal de fora,
mas é o mal de dentro. Então, quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil e a gente se vitimiza muito menos ou para de se vitimizar. Então, nós vamos ler um trecho do Evangelho e comentá-lo. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência, ao passo que nada podem e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Então, uma porta aberta às influências. Tudo aquilo que nós temos como imperfeição é uma porta aberta às influências. E aqui vale uma consideração que nós temos feito ao longo desses dias, que a influência ela não é uma tentação. A influência ela vem de fora e a tentação vem de dentro. A influência pode nos levar à tentação, com certeza, mas ela por si só não é a tentação. Nosso estado íntimo de ignorância pode muitas vezes nos conduzir a uma situação de influenciação espiritual por falta de discernimento. Um ambiente pernicioso pode nos arrastar para situações muito difíceis. Às vezes a gente entra numa sala, por exemplo, numa sala do ambiente de trabalho, ou até da casa espírita, ou no nosso lar, ou em qualquer ambiente que seja, e tem uma ou duas ou três pessoas ali e maldizendo sobre alguém. Então, aquele ambiente, ele está saturado de maus fluidos. E quando o ambiente está saturado de maus fluidos, ele atrai mentes que buscam essas vibrações. Muitas vezes nós entramos desavisados num ambiente desse e os espíritos encarnados e desencarnados que estão ali inoculam no nosso campo mental imagens, ideias, pensamentos que passam a nos influenciar. E mesmo que sejamos espíritos muito ignorantes e que não tenhamos uma tendência a situações como aquela que nós estamos expostos, podemos, em função da influência, fazer uma escolha de adentrar naquele campo pernicioso e estabelecermos o mal em nós. Então, é muito importante a gente saber o que é, na nossa intimidade, uma influência e uma tentação. A influência ela também pode ser boa. Às vezes, nós vamos penetrar no campo espiritual de alguém que é melhor que nós, de alguém que está numa condição superior sobre algum aspecto, e aquele espírito vai nos influenciar positivamente, vai tonificar a nossa mente, o nosso coração, e isso também é possível. Agora, a tentação não, né? A tentação é sempre a expressão de algo que nós trazemos dentro de nós que ainda não foi resolvido, que foi cultivado, que foi adorado e não foi resolvido. Porque prazeres mórbidos são
verdadeiras adorações que nós trazemos dentro de nós, né? Então, desde Moisés, quando ele disse, né, para aqueles que o estavam seguindo, que ele disse: não adorais o bezerro de ouro, né? Passado mais de 3.500 anos, ou muito mais, nós ainda estamos aí adorando o bezerro de ouro, né? Que na verdade é uma grande tentação. E assim sucessivamente, não é só isso, né? Nós estamos envoltos por situações que nos arrastam, que dirigem a nossa vida e que comprometem a existência. Então, estar vigilante é de fato fundamental para todos nós. E ele continua: tudo o que podereis fazer para afastar é inútil, se não lhe opuserem uma vontade inabalável no bem, uma renúncia absoluta ao mal. Ontem a Célia fez um comentário que eu penso ser muito importante, de nós demorarmos o nosso pensamento em reflexão. Ela disse assim, que o que combate de verdade o mal em nós, o que combate, não é simplesmente o desejo de não realizá-lo, mas é um estado íntimo, uma prontidão interna de fazer todo o tempo todo, o bem. É isso que, de fato, nos auxilia a manter o pensamento afastado daquelas más tendências que nós trazemos na nossa intimidade. Então, uma mente e um coração operoso, um coração que está atento à necessidade do outro, um coração que está percebendo o que o outro veio buscar de nós, um coração que entendeu de verdade que ele não avança, não vai até o Pai se não for através do próximo. Esse coração, ele está 1.000.000 de vezes mais protegido das tentações, das suas más inclinações, do que aquele que está ensimesmado, voltado só para ele. Então, vamos fazer uma pergunta para nós. De 1 a 10, vamos nos colocar assim numa medida, de 1 a 10. Quanto que eu percebo o outro? De 1 a 10. Tipo assim, eu estou fazendo uma coisa, chega uma pessoa. Eu priorizo aquela pessoa. E o que nós estamos falando não é assim, eu estou fazendo um trabalho e aí eu paro, toda hora eu paro o meu trabalho, eu atraso as minhas tarefas para atender. Não é isso que nós estamos falando. Mas o que nós estamos falando é assim, às vezes eu estou trabalhando e eu tenho tempo para olhar 1.000.000 de vezes a informação que chega no celular. 1.000.000 de vezes, toda hora eu estou olhando. Toda hora eu estou olhando, estou virando a página, estou acessando, estou isso, estou aquilo. Mas se o outro chega, eu não enxergo, eu não vejo, eu não tenho tempo. Porque aquilo que cai no celular me interessa, mas o outro não. O outro pode esperar, mas a notícia que cai no celular não. Porque a minha curiosidade tem que ser atendida. Sou eu. Às vezes a gente não percebe isso. Então, o espírito, para que ele possa verdadeiramente se libertar das tentações,
ele precisa desenvolver na sua intimidade um ato íntimo de servir, de disponibilidade íntima. Porque se ele não tiver isso, ele não avança. Ele não avança. E aí o Evangelho continua. É, pois, contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque é o mal que os atrai, enquanto o bem os repele. Nós vamos observar, isso que eu vou falar não é uma crítica, de maneira nenhuma, mas é uma reflexão. É comum nas casas espíritas as reuniões de desobsessão. E elas precisam existir. E elas são importantes e necessárias. Mas também é comum aqueles espíritos que vivem obsediados, que vão buscar as reuniões de desobsessão e passam 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, frequentando as reuniões de desobsessão para que os médiuns arranquem deles os espíritos obsessores, sem que haja uma transformação real. O espírito, evidentemente, sai da reunião aliviado, porque a misericórdia divina existe. E o nosso Pai permite que nós sejamos socorridos ad eterno. E isso é um bem. Entretanto, é necessário que nós nos perguntemos se isso é um método eficiente para nos libertar das tentações que promovem as grandes obsessões. Será que um espírito que passa por uma reunião mediúnica 10 anos, 20 anos, 30 anos e não sai daquela influenciação pesada, daquela obsessão cruel, será que não está faltando para esse irmão evangelização, né? Na sua intimidade? Será que não está? O espírito não está necessitado disso? Então, o cuidado que nós temos que ter de não achar que isso resolve. Chega lá, recebemos os espíritos, amparamos os espíritos e muitas vezes os espíritos ficam esperando na porta do centro espírita. A pessoa tem 5 minutos de alívio e quando sai na porta, o espírito já copla outra vez. E o dia seguinte será de profunda obsessão. Porque não está havendo um movimento de modificação íntima. Então, será que resolve mesmo? Será que é um bem mesmo, né? Nós permanecermos retirando momentaneamente, desligando momentaneamente, afastando por alguns minutos aquele espírito daquele irmão obsediado? Nós vamos dizer que a caridade, ela cabe em qualquer circunstância. Nós vamos dizer que se nós estamos com uma dor suprema e alguém nos dá uma anestesia que dura 5 minutos, a gente já se alivia, a gente respira para não enlouquecer. Mesmo que dali a pouco que a anestesia passe, a gente volte a sentir dor. Então, para o médium, que muitas vezes está prestando esse serviço, é um gesto de caridade, é um alívio que ele está proporcionando àquele irmão que sofre do processo obsessivo. Mas isso não significa que está havendo uma efetividade para aquele irmão. Porque às vezes nós vamos ali no dentista, tomamos uma anestesia num dente que está
doendo a ponto de nos enlouquecer, mas a gente não retirar o dente, não vai ter anestesia que nos auxilie de verdade, né? Então, às vezes, é necessário que nós repensemos como vamos auxiliar de verdade, porque a recomendação de Jesus foi clara, né? Quantas vezes ele desobsediou espíritos, mas disse: vá e não voltes a errar. Vá e não voltes a errar. Então, esse movimento, ele é muito importante para nós. Porque o que adianta nós frequentarmos e sermos médiuns de reuniões de desobsessão se aqueles irmãos que nós estamos desobsediando, eles não estão sendo evangelizados de verdade? Não tem alguém para lhes acompanhar o passo, para lhes oferecer diariamente o evangelho, né? Então, é muito importante nós compreendermos isso. Nós vivemos um tempo de pandemia, onde muitas reuniões, muitas casas, as reuniões de obsessões foram interrompidas. E a gente fica perguntando, né, que significado teve aquele, que na grande maioria das vezes era para que nós pudéssemos refletir nas nossas práticas, na forma de agirmos. Então, a importância de permanecermos nesse movimento do Evangelho. Nós vamos continuar o comentário que nós iniciamos ontem do livro Tentação e Remédio. Então, do texto Tentação e Remédio do livro Religião dos Espíritos. Emmanuel diz assim: acresce ainda a essas mesmas ondas de forças experimentam a atuação dos amigos desenfaixados da carne que deixam a distância da esfera física, motivo porque muitas vezes os debuxos mentais que nos incomodam levemente de início no campo dessa ou daquela ideia infeliz, gradualmente se fazem quadros enormes e inquietantes, em que se nos aprisionam os sentimentos, que passam muitas vezes ao domínio das obsessões e das obsessões manifestas. Eu acho essa frase que complementa, que nós comentamos ontem, muito importante. Por quê? Quando o nosso pensamento ele vive as tentações, quando nós nos deixamos conduzir por essas ideias perniciosas, acontece algo dentro de nós muito importante. Eu vou tomar muito cuidado de expressar esse pensamento e que todos nós possamos filtrar com bondade o que eu vou dizer. Quando nós somos obsediados e a obsessão ela vem daquilo que nós pensamos e do nosso modo de sentir, e os espíritos obsessores nos influenciam, nós perdemos fluido vital. Necessariamente. Todo o processo obsessivo, ele rouba fluido vital que é necessário para a nossa existência. Muito bem. O que acontece conosco nesse processo? Nós acordamos, chegamos no meio do dia e no final do dia cansados.
e não temos disposição de verdade. E vamos inoculando, sem perceber, no campo da nossa alma, um estado permanente de ociosidade. Todo espírito obsediado é, por natureza, cansado, inoperante e mantém-se sempre numa necessidade de, entre milhões de aspas, descansar, de preferência, o tempo todo. Olha a gravidade disso. Quando a gente olha uma pessoa inoperante, uma pessoa ociosa, pode ter certeza absoluta que esse espírito traz processos graves de obsessão. Graves. Por quê? Começa assim o processo. Eu imagino aquilo que eu adoro, que não importa o que seja, pode ser o bezerro de ouro, pode ser isso, pode ser aquilo. Naquele momento, a minha mente se envolve com ideias dessa natureza, os obsessores se aproximam, roubam a minha energia vital, eu perco força para o trabalho e começo a ter uma necessidade extremada de ser servida. Olha o processo de obsessão. Eu estou falando de um aspecto, nós estamos tratando de um aspecto. E vamos tratar de todos eles nesse tema. Então aquele espírito começa assim, traz isso para mim, faz isso para mim, faz, você não pode. E aí começa a demandar, porque ele tem perna, ele tem braço, ele pensa, mas ele não tem força. Ele não tem força, porque a força dele é roubada no processo obsessivo. Então, as tentações, elas têm essa conotação, que é muito importante. E aí, nós vamos identificando aquelas características que muitas vezes nos compõem. E a gente não percebe. A gente não percebe. Agora, vamos olhar aqueles espíritos que não passaram pelo processo de obsessão na Terra. Então, vamos olhar, por exemplo, um Chico. Quanto que ele dormia? 3 horas. No máximo 4. No máximo. Por quê? Não cansava. Não é que não tinha esgotamento físico, mas alinhado com as leis divinas, pouquinhas horas de sono, né? Respira no influxo divino. Então, e quanto que o espírito trabalhava? 26 horas por dia, né? E que preguiça ele tinha? 0. E quanto que ele precisava ficar descansando e descansando e descansando? Não perde fluido à toa. E o serviço no bem tonifica. O serviço no bem tonifica. Então a pessoa trabalha um tanto bom do dia no bem, ele já está pilhado. Né? Nós não estamos querendo dizer com isso que aqueles espíritos que ficam na hiperatividade são luminosos, porque a hiperatividade também pode revelar profundas ociosidades sobre outros aspectos. Não é isso que nós estamos falando. Não é porque a gente encontra uma pessoa que está pilhada no último, e então uma pessoa iluminada. Não. Às vezes está tão obsediada quanto aquele que está no sofá, precisando descansar 6, 10 horas por dia. Não é esse o parâmetro. Mas o parâmetro é o bem refaz. E a tentação anula as nossas forças. Por isso que eu pedi para a gente filtrar o que eu estou falando, porque não é crítica, né? É reflexão. E cada um se enquadre na medida que puder.
Mas presta atenção no que eu estou falando. Começou, você vê isso para mim? Você faz aquele negócio para mim? Você não quer isso? Ué, por quê? O que está me faltando? Né? Vamos pensar. E vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus que nos ampare. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, que o Senhor nos envolva em vibrações de equilíbrio e paz, a fim de que nestas horas possamos, Senhor, nos envolver com as suas vibrações luminosas e nos fortalecer. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas, pelo seu evangelho vivido por ti, que nos recomenda todos os dias da nossa vida a seguir pelo caminho luminoso que o Senhor traçou para nós. Que sejamos espíritos operosos no bem, que deixemos para trás nossos tempos de obsessão, de servidão, Senhor. Que nós possamos nos fazer espíritos operosos, dispostos ao bem e à verdade. 1000 vezes obrigado pela sua presença e pelo seu amor. Que o Senhor nos fortaleça e nos ampare todos os dias da nossa vida. Que hoje possamos operar no bem e na verdade, nos fazendo espíritos melhores, sintonizados com o seu amor. Protege a nossa família, os nossos entes queridos, nossos amigos e aqueles que nos mostram quem somos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.